crianças! Bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, né? Que todo mundo esteja bem, com saúde, com alegria, com disposição para aprender, né? Estamos aqui, deixa eu arrumar vocês aqui. Estamos aqui hoje para mais uma aula de EBD, né? Dando continuação à nossa série lá em Gênesis sobre a criação. Semana passada a gente teve uma introdução sobre a criação e hoje o nosso estudo também está lá em Gênesis, a criação, a conclusão, tá? Então peço que vocês já separem o material de vocês, separem a Bíblia e uma caneta, um papel aí para vocês fazerem as anotações que vocês queiram fazer, né? E para ter aí anotado para vocês, quando tiverem alguma dúvida, voltar lá para vocês lerem novamente, certo? Então vamos lá, vamos orar ao nosso Deus para que Deus nos dê entendimento, né, sobre a palavra dele e que a gente compreenda um pouco mais sobre esse Deus, entenda, né, e conheça um pouco mais desse Deus tão maravilhoso que a gente serve, tá? Então vamos orar para dar início à nossa aula. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, por este momento maravilhoso que é estar na tua presença, aprendendo mais e mais de ti. Nós te louvamos, te bendizemos, te damos graça pelo teu amor sobre as nossas vidas. Agradecemos porque somos teus filhos em Cristo Jesus. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém, crianças? Então vamos lá. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais lá em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, tá? A gente vai usar bastante a Bíblia. Então, deixem lá aberta a Bíblia de vocês já em Gênesis, que nós vamos começar por lá, mas a gente vai ir um pouco além, tá bom? Então, hoje a nossa lição número 2 é Gênesis, a criação, conclusão, certo? Vamos lá. Nós vamos começar com algumas perguntinhas e eu vou fazer a pergunta aqui, a gente já vem direto aqui para a Bíblia para a gente já ir respondendo aí. Foram dadas tarefas por Deus ao homem em relação ao jardim do Éden. Lá em Gênesis 15 está essas tarefas e a gente vai saber quais foram essas tarefas. Então abram a Bíblia de vocês lá em Gênesis, deixem lá no capítulo 2, o versículo é o 15. Diz assim, ó, a tarefa que Deus deu ao homem a respeito do jardim do Éden. Ele diz assim: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Então o homem tinha uma função específica lá, que era cuidar do jardim do Éden e nele fazer as plantações. Foi dado também 5 ordens dadas por Deus ao homem em relação à criação, lá em Gênesis 1, 28. Então entra lá no capítulo 1, no versículo 28, para a gente ver quais eram as cinco ordens dadas por Deus. Diz assim, ó, versículo 28 do capítulo 1. E os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Então a primeira ordem, para que o homem se multiplicasse. Espalhem-se sobre toda a terra e dominem. A segunda. E tenham poder sobre os peixes do mar. 3. Sobre as aves que voam no céu. 4. E sobre os animais que se arrastam pelo chão. 5. Então foram essas ordens. Primeiro, para que o homem se multiplicasse, para que o homem se espalhasse por toda a terra, para que o homem a dominasse, tanto os animais como os peixes e as aves. Todos os animais, peixes e aves e animais que se andavam sobre a terra. Então essas foram as ordens dadas por Deus ao homem. No Gênesis capítulo 1, no versículo 27, a gente vai ler lá em que Deus se inspirou para criar o homem. Olha lá, capítulo 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homens e mulheres e os abençoou. Então Deus se inspirou nele mesmo. Nós somos imagem e semelhança do nosso Deus, né? Agora lá em Gênesis 2, capítulo 21 e 22, a gente vai entender um pouquinho mais qual foi o material que Deus utilizou para criar as mulheres. Como será que Deus criou as mulheres? Então vamos ler lá Gênesis 21, 22. Diz assim, ó: então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo
Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e levou até o homem. Então, o material usado por Deus para criar nós mulheres foi a costela do homem. Então, Deus fez com que o homem dormisse, fez uma cirurgia lá no homem, retirou uma costela e criou a mulher, né? Aí vamos ver agora lá em Gênesis no capítulo 20, no versículo 23, o que o homem concluiu, o que o homem falou ao ver a mulher que Deus criou para ele, né? Vamos lá. O homem disse assim, ó: agora sim, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus tirou do homem. Então foi isso o que o homem disse quando Deus apresentou para ele a mulher, a companheira dele, né? A que era igual, porque até então só os animais tinham uma fêmea, né? O homem não. O homem era único da sua espécie. Mas Deus olhou assim e achou que não era legal o homem ficar só, né? Então ele fez uma companheira para Adão, né? No caso, para o homem lá, né? No Jardim do Éden, para que eles formassem um casal. E daí surgiu a mulher. Agora a gente vai ler lá Gênesis 2:2, o que Deus fez no sétimo dia. Vamos ver lá Gênesis capítulo 2, o versículo 2. Vamos ver o que Deus fez no sétimo dia. Diz lá assim, ó: no sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, no sétimo dia, Deus descansou, né? Deus descansou no sétimo dia. Houve dois propósitos principais de Deus ao criar o homem. Primeiro, amá-lo. Deus nos criou para nos amar. E segundo, ter comunhão conosco. Então, Deus criou a gente para que Ele pudesse nos amar e Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Como assim, professora, comunhão? Ele quer ter uma amizade conosco. Ele quer que nós conversamos com Ele. Ele quer que a gente sente, que a gente dependa dEle, que a gente veja Ele como um pai, sabe? Então, Ele criou nós para nos amar e também para cuidar de nós, para que nós possamos ter comunhão. Ele quer ter comunhão com você, Ele quer ter comunhão comigo. Então, esses são os dois principais propósitos da criação, da nossa criação por Deus. Vamos lá agora em João, no capítulo 1, do versículo 1 e 2, para saber quem estava com Deus. Eu até comentei com vocês lá na aula passada, quem estava com Deus, lá junto com Deus durante toda a criação. Então, em João, no capítulo 1, do versículo 1 e 2, diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. O que isso quer dizer? Que Cristo existia desde o começo. Jesus é a palavra. E a palavra estava com ele. Jesus estava com Deus. E era Deus. Jesus é Deus também, né? Jesus foi 100% homem, mas era 100% Deus. Então, quem estava lá no começo, na criação, é o nosso Salvador, é Jesus. Então, vocês já sabem, né? Que Deus estava lá e Jesus também já existia desde todo o início. Deixa a Bíblia de vocês já aberta. Deixa a Bíblia de vocês já aberta lá no Salmo 19, que a gente vai ler lá o versículo 1 e 4, né? Para vocês saberem quem declara a glória de Deus. Quem declara? O que essa natureza tão bela, o universo, declara a glória? Quem é que declara a glória de Deus? Crianças, quando a gente comentou lá em cima, né, que quem esteve na criação, desde o início de tudo, é Jesus. E ele fala lá, João diz, né, a palavra, do início existia a palavra, era a palavra, tudo se fez por causa disso. O universo, nada do que existe poderia ser criado se Jesus não estivesse lá com Deus. Então tudo se fez porque teve Cristo junto, né? Sem a palavra, sem a atuação da palavra de Deus, nada poderia existir.
Então vamos ler o Salmo 19, do 1 ao 4, para a gente entender um pouquinho quem declara a glória de Deus, segundo esses versículos do Salmo 19. Diz assim, ó: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a toda a terra. Quem proclama a glória de Deus? Tudo. O universo proclama a glória de Deus. A natureza proclama a glória de Deus. Nós, tudo que existe proclama a glória de Deus, né? A criação, ela é uma evidência de que Deus existe. O universo, os planetas, as estrelas, tudo é uma evidência de que alguém fez isso. Não, lembra que a gente comentou que isso não, que nada aconteceu pelo acaso? Não, nada aconteceu pelo acaso. Aconteceu tudo da forma com que Deus disse que tinha que acontecer, porque foi Ele que fez todas as coisas. E o que evidencia, né, a existência dele é a criação dele. É nós olharmos para as coisas e dizer, não, isso aqui não existia aqui. Deus criou todas as coisas. É diferente, crianças, de transformar coisas. O homem pode fazer computadores, o homem pode fazer uma caneta, o homem pode fazer o papel, o homem pode fazer essa embalagem criar um álcool em gel, o homem pode criar um adoçante, o homem pode criar diversas coisas, mas do que já existe, nada nós criamos. Ninguém cria uma árvore, né? Ninguém cria a terra, ela já está criada. Você pode transformar aquilo, mas você não pode criar, né? Você não cria um planeta, ele já existe, né? Você não cria um rio, a água já existe. Então a gente pode transformar algumas coisas, mas a criar, Deus já é com Deus. A criação é toda dele, né? A gente observa pelos versículos que nós estudamos o cuidado especial de Deus em cada detalhe da criação. Por exemplo, se ele não tivesse criado o sol, não existiria energia. Concordam comigo? Nem calor, nem luz. Durante o dia nós não veríamos nada. Durante a noite nós não teríamos a luz da lua, nós não teríamos nada. Se não existisse sol, a gente morreria congelados, nós não existiríamos. Então, em cada criação, Deus tem um cuidado especial, né? A Terra, olha, imaginem vocês a imensidão do universo. Vários planetas circulando e nós, lá no planeta Terra, lá no meio, com toda a sua beleza, com vida, com nós lá, né? É insano pensar que, nossa, só aqui na Terra é que existe vida, só aqui na Terra existe árvore, sabe? É um cuidado. Deus escolheu o lugar certinho para nos colocar. Porque o sol está a uma distância tal, porque recebe iluminação, porque porque tá certinho. Ele escolheu o planeta Terra porque ficou certinho, para que nós pudéssemos respirar, para que nós pudéssemos ter o calor do sol, né? Para que nós pudéssemos viver. Então ele escolheu, foi ele que escolheu o planeta Terra. Embora ele criou todos os outros, mas ele falou assim, não, é ali que eu vou colocar eles, porque fica assim, sabe? É um cuidado especial de Deus conosco. Tudo que ele criou, ele tem um cuidado muito especial conosco, né? Com a sua criação. Ele providencia comida para os animais, ele providencia a comidinha lá para o peixe, para as aves, o espaço para as aves no céu, para os peixes na água, e todos da sua espécie certinho. A natureza é perfeita, ela só evidencia mais a grandeza desse Deus tão maravilhoso, né? A criação, ela foi completa.
evidenciando que Deus é um Deus de amor, de cuidado, de atenção, de zelo, né? Deu alimento, como eu falei, deu alimento aos animais, separou a água da terra, né? A gente tem lugares que é só água, tem lugares que é terra, mas mesmo assim a água passa para que exista vida ali. Então é um cuidado muito especial. Colocou o sol e a lua, né? Cuidou para que um jardim especial lá na criação cuidasse do homem, não é verdade? Então Deus tem um cuidado todo especial. Então ele fez todas as coisas. Tudo existe por intermédio de Deus, pela mão de Deus. Nada veio do acaso. O Senhor criou todas as coisas. E isso nos dá, ao mesmo tempo, uma alegria, isso nos dá a certeza de que tem alguém cuidando de nós e alguém muito poderoso cuidando de cada um de nós. Esse alguém é Deus. Esse alguém está o tempo todo olhando por cada um de nós. Tá bom, crianças? Nunca deixe ninguém dizer o contrário disso. Você não é criação do acaso, você é criação de Deus. E Deus fez tudo pensando em você. Deus fez tudo pensando em nós. Deus quer o melhor para cada um de nós. E a gente pode olhar a natureza dele aí e ver quanta beleza, quanta coisa bonita. As árvores, os pássaros, o mar, que é lindo, as montanhas, a neve nas montanhas, o sol brilhando, as estrelas, tudo foi ele que fez, com um cuidado e um toque especial, né? Então nós não somos criados pelo acaso, nós somos criados por um propósito, nós somos criados para adorar o nosso Deus. A natureza foi criada para adorá-lo, tudo foi criado para adorá-lo, e Deus nos criou para nos amar e para ter conosco um relacionamento. Tá bom? Crianças, eu espero que vocês tenham gostado dessas duas primeiras aulas. Tenham aprendido, aliás, né? Com essas duas primeiras aulas sobre a criação. Na próxima, a gente vai continuar na próxima aula em Gênesis. Eu falei para vocês, né, que a gente vai navegar aí no comecinho em Gênesis. A gente vai aprender muita coisa legal por aí. Aprender um pouco mais desse Deus que tem cuidado tanto de nós, tá bom? Então, agradeça a Deus todos os dias pelo ar que você respira, pelo alimento que vem à tua mesa, pela casa que você tem, né? Pelas coisas que Ele criou. Tudo foi Ele quem fez. E Ele tem cuidado de nós dia após dia, tá bom? Um beijo no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada e até a próxima aula. Tchau!